Fala pessoal, Vitor Ferreira aqui, eu sou médico e nesse vídeo eu vou te mostrar 3 maneiras populares de fazer jejum intermitente e depois eu ainda vou te mostrar uma quarta maneira pouco popular, mas que tem excelentes resultados e pouquíssima gente conhece. O jejum intermitente é muito poderoso e ele não é uma dieta, ele é um padrão alimentar de comer e não comer. Não se trata de contar calorias, se trata do quando você vai comer e quando você não vai comer. E por que ele é tão poderoso? Porque ele interfere no metabolismo basicamente de 2 hormônios muito importantes no emagrecimento, que são quais? O GH e a insulina. O GH é um hormônio anti-idade muito poderoso e existem basicamente 6 hormônios para queima de gordura e o GH é provavelmente o mais poderoso para queimar gordura e ainda manter a massa muscular, te fazer ganhar músculo também e não apenas para queimar gordura. E a insulina é o hormônio mais poderoso que te faz ganhar peso, o que você não quer, você quer perder peso. E na presença da insulina, você não consegue perder peso. Ele é um hormônio dominante. Quando a insulina tá alta, ela bloqueia o hormônio do crescimento. Então, é um hormônio que te engorda, é o hormônio que faz crescer barriga. Se você viu uma pessoa que tem uma barriga muito grande, ela com certeza tem insulina lá em cima. E o jejum intermitente, ele funciona porque ele permite que os níveis de açúcar, que os níveis de insulina no sangue caiam muito, despenquem e se mantenham em níveis bons. E quando essa insulina tá alta, ela vai fazer o quê? Estocar gordura no nosso corpo. E quando ela tá baixa, vai permitir que a gente use a gordura armazenada no nosso corpo como fonte de energia. E aí a gente começa a queimar células de gordura. Por quê? Ela não vai estar sendo estocada. E aí os açúcares não vão ser estocados também. Eles vão ficar disponíveis no sangue como fonte de energia. E é por conta disso que o jejum intermitente está ganhando tanta atenção, tanta popularidade agora, várias pesquisas ao redor do mundo, porque ele está tratando muita doença crônica. Então, se você quiser começar a fazer jejum intermitente, eu acredito que você queira, você pode começar com um jeito fácil de jejum, para iniciante, que eu chamo de 12 por 12. Significa que durante 12 horas do dia, você não vai se alimentar e as outras 12 horas do dia você vai ingerir calorias. É claro que você tem então uma janela de alimentação de 12 horas e é o seguinte, as pessoas que seguem o programa Identidade Magra, elas fazem o método do programa, elas fazem isso o tempo todo e elas nem param para pensar que estão fazendo isso, porque elas já estão acostumadas. E para fazer esse tipo é muito simples. Você para de comer, por exemplo, às 7h30 da noite e aí você vai alimentar de novo no dia seguinte, às 7h30 da manhã, no café da manhã. Fazendo isso, você já permite o quê? Que seus níveis de insulina caiam. Um exemplo, uma pessoa que tem muita insulina, o pâncreas dela vai liberar muito desse hormônio, porque não existe uma resposta nos receptores. A insulina age no receptor e o receptor não responde. Isso aí se chama o quê? Resistência insulínica, que significa que a insulina não está funcionando. Pouca insulina na célula não vai funcionar no receptor. Você precisa de altos níveis de insulina para ter a função que ela tem. E isso aí se chama o quê? Diabetes. Isso causa muito problema. Eu conheço muitas pessoas que fazem 5 refeições por dia: café, lanche, almoço, lanche de novo, jantar. Se esse é o seu caso, você pode mudar primeiro aí para 3 refeições ao dia, tirando os 2 lanches, que aí já vai baixar a insulina. E essa habilidade de não lanchar envolve também comer mais gordura. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo sobre o que você pode comer, porque esse vídeo de hoje ele é sobre o padrão de jejum, ele não é sobre o que. Vamos para o próximo passo agora, que é o jejum intermediário. É o jejum 16/8. É para você que quer dificultar um pouco as coisas. Você que já passou por essa fase inicial, eu te colocaria no modo intermediário, que é de média dificuldade do jejum intermitente. Só que, para você se inscrever no canal, não tem dificuldade nenhuma. É só você clicar nesse botão vermelho que está aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. Deixar seu like no vídeo. Então, o modo mais popular é esse jejum 16/8. Você jejua por 16 horas, se alimenta por 8 horas. Então, todas as suas calorias você vai ingerir nessa janela de alimentação de 8 horas. Esse tipo de jejum é provavelmente o mais popular no mundo inteiro. E esse é o método que eu particularmente uso, associado a uma alimentação low carb. Às vezes cetogênica, mas as duas anti-inflamatórias. Quando eu quero perder um pouco de gordura, eu já sei o que fazer. Eu parto para cetogênica logo. Basicamente, o que eu faço é o seguinte:
seguinte: eu janto até as 8 da noite, eu pulo o café da manhã do dia seguinte e eu vou comer ao meio-dia uma salada, uma alimentação aí moderada em proteínas, com boas fontes de gordura, uma alimentação alta em gordura, baixa em carboidrato e média em proteína. Vamos supor que você acorda de manhã e você não tá com fome, então não come. O ideal é que você não coma nas 4 primeiras horas do dia, depois que você acorda. O real poder desse jejum de 16 horas, ele tá no seguinte: você junta esse período da noite com o período da manhã, e aí você vai queimar mais gordura. Então, se você quiser ir mais a fundo e realmente queimar gordura de verdade, você pode ir pro próximo passo, que é o jejum intermitente avançado. E aqui eu quero te dar 2 opções. A primeira, você faria 2 refeições por dia, mas aqui você faria uma janela de 20 horas de jejum intermitente e uma janela de alimentação de 4 horas. Aqui você realmente vai perder gordura, você vai perder cintura, barriga, aquele estômago alto. Então, vamos supor que você faça a sua primeira refeição ao meio-dia ou lá pelas 13 horas. E aí, você tem uma janela de alimentação de 4 horas depois disso, que você vai fazer sua segunda refeição. Vamos supor que você coma aí às 13 horas e aí a sua próxima refeição seria que horas? Às 17 horas. Então, você tem esse intervalo de 4 horas entre essas refeições e você tem 20 horas de queima de gordura. E se ainda a gente acrescentar uma atividade física aí como um HIIT, seria o ápice, seria a cereja do bolo, né? Então, essa transição entre os níveis de jejum, não pense que isso acontece também em 1 minuto, tá? Se você destruir seu metabolismo comendo, por exemplo, uma dieta HCG, por exemplo, tem 500 calorias, ou algum evento estressante que você passar, que libera cortisol, que libera glicose no sangue, você vai levar mais tempo para você acostumar seu corpo e você ficar confortável nesse estilo avançado de jejum. Você vai ter dificuldade em evoluir. Você precisa ficar confortável fazendo jejum para que você faça mais tempo, para que você não passe mal, para que você não tenha dor de cabeça e você não tenha efeitos colaterais entre as refeições. E essa transição dos níveis poderia durar até 3 semanas, até 1 mês. Mas pode demorar até 1 mês, até 3 meses, se você não fizer da maneira correta. Para você ficar confortável fazendo jejum, esse jejum 20/4, você precisa se alimentar com os alimentos recomendados. Mas essa compensação aí, nesse nível 20/4, você realmente vai estar queimando muita gordura. Então vale muito a pena. E a segunda opção que eu vou te dar agora, que eu iria considerar o seguinte: fazer esse jejum intermitente avançado da mesma forma que o intermediário, ou seja, você continua com um jejum de 16 horas e uma janela alimentar de 8 horas. E nessa janela alimentar de 8 horas tem o detalhe que faz toda a diferença e que dá resultado demais, dá muito resultado se você fizer o que eu vou te falar agora. 95% das calorias que você vai ingerir nessa janela alimentar aí de 8 horas vão ser gorduras. Então você praticamente vai ingerir apenas gordura. É claro que você não vai ficar muito tempo fazendo isso aí. Isso aí é para você queimar rápido gordura. Você vai ter que restringir o seu consumo de calorias vinda de carboidrato e de proteína também, para apenas 5% das calorias durante o dia. Isso aí a gente chama de queima rápida de gordura. E eu não tirei isso da minha cabeça não, tá? Eu aprendi isso aí no livro do Dr. Mercola, que chama Fat for Fuel. E isso também é falado em alguns, né, estudos científicos com excelentes resultados. O benefício disso aí é a queima de gordura acelerada e esse estilo não altera a insulina. Por quê? Você não vai estar ingerindo carboidrato, você não vai estar ingerindo proteína. Carboidrato é o que mais aumenta a insulina e as proteínas aumentam a insulina também, só que em menor grau. Elas têm a menor capacidade de aumentar glicose no sangue, consequentemente insulina. Então, consumindo gordura durante o dia, você vai se beneficiar e não vai ter aquela extrema perda de energia que você tem durante o dia. Gordura te dá muita energia. Ao contrário, quando você come muito carboidrato, você tem aquele pico de energia, que é aquele pico de glicose no sangue, mas daqui a pouco você tem uma montanha russa. A sua energia acabou. Com a gordura não acontece isso. Você ingere a gordura, você tem energia constante. Vamos falar sobre como que você pode fazer isso. Você não pode exagerar nas nozes, por
por exemplo. Você não pode exagerar em sementes, em queijo, porque isso aí tem um pouco de carboidrato. Você vai precisar se alimentar com gorduras saturadas boas. Por exemplo, manteiga, óleo MCT, óleo de coco, porque isso aí é praticamente gordura pura. Então, você vai precisar usar algumas dessas gorduras de vez em quando. O que eu costumo fazer quando eu quero perder gordura mais rápido é tomar o café à prova de balas. Durante o dia, eu tomo esse café, isso ajuda demais, isso dá uma saciedade, uma energia incrível. Então, basicamente é uma xícara de café com óleo de coco, com manteiga, um ou os dois. Aí vai depender da sua preferência. Pode parecer um pouco exagerado para quem não conhece, para quem está começando, mas quando você ingere, você sente tanta saciedade, seu corpo ganha tanta energia e você não tem aquele pico de insulina, então você não vai estocar gordura. E eu falo muito disso no programa Identidade Magra, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você, se por acaso você tiver interesse. Agora eu vou falar alguns pontos que você deve levar em consideração se você fizer esse tipo avançado de jejum intermitente. Por exemplo, você não pode cair de paraquedas nesse estilo avançado, não. Ah, já vou começar nesse estilo avançado. Não vai dar certo. Por quê? Você já tem que estar se alimentando antes com alimentos low carb ou cetogênicos, porque senão você vai passar mal. Eu já vi alguns estudos a respeito de pessoas fazendo esse tipo de jejum avançado, que chama queima rápida de gordura. O pessoal apelida esse estilo de jejum de queima rápida de gordura. Eu já vi estudos com pessoas fazendo isso aí por alguns dias ou por até algumas semanas. Eu já experimentei no máximo 3 dias, tá? Eu acredito que não tem necessidade de fazer esse jejum tão prolongado, não. Acima de 24 horas já é considerado jejum prolongado, jejum longo. Eu acredito que não tem necessidade, tá? Você pode emagrecer muito com até 24 horas de jejum. Acima de 24 eu te recomendo fazer um acompanhamento com algum profissional. Então não existe essa necessidade de passar de um dia de jejum intermitente para manter seu metabolismo acelerado. Não que vá diminuir o metabolismo, mas se você quer garantir, não passe de 24 horas sem um acompanhamento de um profissional separado. Mas, se de qualquer forma você optar por passar essas 24 horas, você pode passar com esse acompanhamento de um profissional capacitado. Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada. Um grande abraço.